a natureza e as 3 virtudes do verdadeiro amor. O estado em que se encontra Luísa, após ter renunciado a ir imediatamente ao céu, sacrificando por caridade e obediência, estando agora confirmada na graça, 6 de outubro de 1909. Tendo comungado, veio um pouquinho o meu sempre amável Jesus, e tendo tido uma contenta com o confessor sobre a natureza do verdadeiro amor. Eu queria perguntar a Jesus se eu estava certa ou errada, e ele me disse: minha filha, é exatamente assim, como tu dizias antes, que o verdadeiro amor facilita tudo, exclui todo medo, toda dúvida, toda sua arte consiste em se apossar da pessoa amada. E quando afeiçoa o próprio amor, fornece os meios para conservar o objeto adquirido. Ora, que temor, que dúvida pode ter a alma de uma coisa sua, o que ela não esperaria? Aliás, quando chega a tomar posse, o amor se torna audacioso e se atreve até a pretender excessos e alcançar o incrível. Já não há mais teu e meu. O verdadeiro amor pode dizer: teu sou eu e meu és tu, de modo que podemos dispor juntos, alegrarmos juntos, regozijar-nos juntos. E se te adquirir, quero utilizar-te como me agrada. E neste estado de verdadeiro amor, como pode a alma ficar pescando defeitos, misérias, fraquezas, se o objeto adquirido tudo lhe perdoou, de tudo a enriquece e, além disso, a purifica continuamente? Estas são as virtudes do verdadeiro amor. Tudo purifica, de tudo triunfa e a tudo chega. De fato, que amor poderia haver uma pessoa que se teme, da qual se duvida, da qual não se espera tudo? O amor perderia a mais bela de suas qualidades. É verdade que isso se vê também nos santos, o que indica que o amor nos santos pode ser imperfeito e pode ter sua diversidade, conforme o estado em que se encontram. Mas em ti a coisa é bem diferente. Devendo estar tu comigo no céu, e tendo sacrificado isso por amor à obediência e ao próximo, o amor permanece em ti confirmado. Tua vontade confirmada em não me ofender, de modo que tua vida já é como uma vida que passou. Por isso, não percebes o peso das misérias humanas. Portanto, fica bem atenta ao que te convém, e amar-me até o amor infinito. Jesus guarda e defende os seus, cercando-os de espinhos. 7 de outubro de 1909. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, disse-me: minha filha, tão grande é o zelo e a cautela que tenho de minhas criaturas, que para não deixá-las estragar, sou obrigado a cercar de espinhos a alma e o corpo, para que esses espinhos mantenham afastada a lama que poderia manchá-las. Eis porque, minha filha, os meus favores, até os maiores com os quais favoreço as almas que me são caras, eu as cerco de espinhos, isto é, de amarguras, de privações, de estado de ânimo, para que esses espinhos não só as guardem para mim, mas também não as façam sujar-se com a lama do amor próprio e de outras coisas. E ele desapareceu. Sinais certos de que é realmente Jesus aquele que vem a Luísa e a ela se manifesta, contra o que os sacerdotes pensam dela.
Sinal também para Luísa de que Jesus está sempre com ela. 14 de outubro de 1909. Continuando meu estado habitual, parecia-me encontrar-me nos braços do menino, e de um se fizeram 3, e eu me sentia toda imersa neles. Ora pela manhã, vindo o confessor, perguntou-me se Jesus tinha vindo, e eu lhe disse como acima escrevi, sem acrescentar mais nada. O confessor me disse: nada te disseram? Nada compreendestes? E eu: não sei dizer bem. E continuava a dizer-me: e foi toda a Trindade, e não sabes dizer nada? Ficastes mais estúpida? Vê-se que são sonhos. E eu: sim, é verdade que são sonhos. Ele seguiu dizendo outras coisas. E enquanto o confessor falava, senti-me apertar forte, forte pelos braços de Jesus, tanto que perdi os sentidos, e Jesus me dizia: quem é que quer molestar a minha filha? E eu: o padre tem razão, porque eu não sei dizer nada. Não tem nenhum sinal de que és Jesus Cristo que vens a mim. E Jesus continuou a dizer-me: eu faço contigo como faria o mar a uma pessoa que fosse mergulhar nas profundezas do mar. Eu te mergulho toda no meu ser, de modo que todos os teus sentidos ficam inundados, tal que desejas falar da minha imensidão, profundidade e altura. E podes dizer que é tanta que a vista se perdeu. Se queres falar das minhas delícias, das minhas qualidades, podes dizer que são tais e tantas que quando fazias para abrir a boca para enumerá-las, ficavas afogada, e assim de todo o resto. E após, como nenhum sinal dei de que era eu. Falso. Quem te manteve 22 anos no leito, sem te romper e com plena calma e paciência? Foi talvez virtude deles ou virtude minha? E as provas que fizeram nos primeiros anos deste teu estado, ou fazer-te ficar imóvel por 7, por 10, por 18 dias, sem tomar nada dos alimentos necessários, eram eles que te mantinham ou eu? Depois, tendo me chamado padre, voltei a mim mesma, tendo o confessor celebrado a Santa Missa, fiz a comunhão e um tanto mais voltou Jesus. E eu me lamentei com Jesus, que não vinha, como antes, que o seu tanto amor que me queria parecia-me convertido em frieza. É verdade que, lamentando-me contigo, me apresentas sempre desculpas, que é porque queres castigar, e por isso não vens. Mas eu não acredito. Quem sabe que mal há na minha alma, e por isso não vens? Ao menos diz-me que a qualquer custo, mesmo custando-me a vida, o tirarei, mas sem ti não posso ficar. Pensa como queres. Assim não posso seguir adiante, ou comigo na terra, ou contigo no céu. E Jesus bendito, interrompendo o meu dizer, disse-me: aquieta-te, aquieta-te. Não estou longe de ti, mas estou sempre contigo. Não me vês sempre, mas sempre estou contigo. Antes estou no mais íntimo do teu coração, para repousar. E como tu me procuras e com paciência toleras as minhas privações, assim me circundas de flores, para aliviar-me e fazer-me repousar mais pacificamente. E enquanto dizia isso, parecia que ao redor de Jesus eram tantas as variedades de flores que quase o escondiam. Depois acrescentou: tu não acreditas que é para castigar o mundo que te privo de mim? E, no entanto, é assim. Quando menos acreditares, ouvirás as coisas que acontecerão. E enquanto dizia isso, fazia-me ver no mundo guerras, revoluções contra a igreja.
igrejas incendiadas, e isto quase iminente. Não olhes o passado, mas somente o presente. 2 de novembro de 1909. Continuando meu estado habitual, estava pensando nas minhas coisas passadas, e o bendito Jesus, fazendo-se ver apenas, disse-me: minha filha, não olhes o passado, porque o passado já está em mim. Pode ter-se distração e fazer-te errar o pouco de caminho que te resta fazer, porque aquele voltar-te ao passado te faz diminuir o passo para o caminho presente e, portanto, perdes tempo e não ganhas caminho. Mas, em vez disso, olhando somente o presente, terás mais coragem, estarás mais unida a mim, tomarás mais caminho e não correrás perigo de errar. Como Luísa recebe todo o ser de Jesus? O que é a beatitude do ser divino? 4 de novembro de 1909. Indo comungado, estava dizendo ao meu adorável Jesus: já estou unida a ti, aliás, identificada. Se já somos uma só coisa, eu deixo o meu ser em ti e tomo o teu, portanto, deixo-te a minha mente e tomo a tua. Deixo-te os meus olhos, a minha boca, o meu coração, as minhas mãos, os meus passos. Oh, quão feliz serei de agora em diante! Pensarei com a tua mente, olharei com os teus olhos, falarei com a tua boca, amar-te-ei com teu coração, operarei com as tuas mãos, caminharei com os teus pés, e se algo me acontecer, direi: deixei o meu ser em Jesus e tomei o seu. Ide a Jesus, que ele vos responderá por mim. Oh, como me sinto bem-aventurada assim! Tomo também a tua beatitude, não é verdade, Jesus? Mas minha vida e todo o meu bem, tu com a tua beatitude tornas beatificado todo o céu e eu tomando a tua beatitude não torno beatificado ninguém. E Jesus me disse: filha minha, também tu, ao tomares todo o meu ser e junto a ele a minha beatitude, podes tornar bem-aventurados os outros, porque o meu ser tem a virtude de beatificar, porque tudo é harmonia em mim. Uma virtude harmoniza-se com a outra, a justiça com a misericórdia, a santidade com a beleza, a sabedoria com a fortaleza, a imensidão com a profundidade e altura, e assim com todo o restante. Tudo é harmonia em mim, nada é discordante. Essas harmonias tornam-me bem-aventurado e beatificam todos aqueles que se aproximam de mim. Portanto, tu, ao tomares o meu ser, cuida para que todas as virtudes harmonizem entre si, e esta harmonia comunicará a beatitude a quem quer que se aproxime de ti. Porque ao ver em ti bondade, doçura, paciência, caridade, igualdade em tudo, sentirão beatitude ao estarem próximos de ti. A cruz da privação de Jesus purifica a alma e a une sempre mais a ele. 6 de novembro de 1909. Estava lamentando-me com Jesus de suas privações. E fazendo-se ver apenas, disse-me: minha filha, a cruz sempre mais te une a mim. Estas privações que sofres te fazem sobrevoar sobre ti mesma, porque não encontrando em ti aquele que amas, a vida te aborrece, as coisas que te cercam todas te incomodam, não tens onde apoiar-te. Aquele em que somente te apoiavas parece faltar-te dentro de ti, e, portanto, a alma sobrevoa até purgar-se de tudo, até consumir-se, e nessas
consumações, o teu Jesus te dará o último beijo e te encontrarás no céu. Não estás contente? A união com Jesus no agir forma um órgão, e cada sofrimento acrescenta-lhe uma nova tecla, que Jesus se compraz em tocar. 9 de novembro de 1909. Encontrando-me no meu estado habitual, parecia-me ver Nosso Senhor, que estendia os seus braços dentro de mim, e com as mãos parecia como se fizesse uma pequena sonata, estando dentro de mim com um órgão, e Jesus se divertia tocando. Eu lhe disse: ó, como te divertes bem! E Jesus: sim, divirto-me. Deves saber que, tendo tu feito as coisas junto comigo, isto é, tendo-me amado com o meu amor, adorado com as minhas adorações, reparado com as minhas próprias reparações, e assim todo o restante, em ti as coisas tornaram-se imensas, como as minhas. E esta união no operar formou este órgão, mas cada vez que sofres algo, mais acrescenta-lhes outra tecla. E eu imediatamente venho fazer a minha pequena sonata, para ver que som faz essa nova tecla. E assim tomo um divertimento a mais. Por isso, quanto mais sofres, tanto mais harmonia acrescentas ao meu órgão, e eu ainda mais me divirto. A privação de Jesus não é sinal de desordem na alma. Desordem é apenas o pecado, porque não há mais a participação da paixão em Luísa. 16 de novembro de 1909. Após ter passado dias amargos de privação, tendo comungado, lamentava-me com Jesus bendito, dizendo-lhe: parece mesmo que queres deixar-me totalmente, mas ao menos diz-me, queres que eu saia deste estado? Quem sabe que desordem há em mim que te afaste? Diz-me, e de coração te prometo que serei melhor. E Jesus: filha minha, não te alarmes. Quando te faço perder os sentidos, mantém-te em paz. Quando não, fica ainda mais em paz, sem perder tempo com isso. E como te acontece? Toma tudo das minhas mãos. Não posso eu suspender-te por alguns dias? Quanto à desordem, eu já teria te dito se houvesse. E sabes quem põe desordem na alma? Apenas o pecado, ainda que mínimo. Oh, como ele a deforma, a descolore, a enfraquece. Mas os estados de alma, as privações, não causam nenhum dano. Por isso, cuida apenas para não me ofenderes, nem minimamente, e não temas desordem tua alma. E eu: mas, Senhor, deves haver algo de errado em mim. Antes não fazias outra coisa, senão ir e vir, e nessas vindas havia participação nas cruzes, nos cravos, nos espinhos. Mas quando a minha natureza se acostumou tanto a isso, a ponto de tornar-se-lhe natural, mais fácil sofrer do que não sofrer, tu te retirastes. Como pode ser que não haja algo de grave? E Jesus benignamente me disse: escuta, filha minha, eu precisava dispor a tua alma para que chegasses ao ponto de licitar-te no sofrimento e de realizar nele a minha obra. Por isso precisei pôr-te à prova, surpreender-te, carregar-te de sofrimentos, para que a tua natureza ressurgisse para uma nova vida. Esse trabalho eu já fiz, porque deixei em ti permanentemente, ora mais, ora menos, a participação em minhas dores.
Agora, tendo feito esse trabalho, estou desfrutando dele. Não queres que eu descanse? Escuta, não penses mais nisso. Deixa Jesus fazer o que quiser, pois te ama tanto. E eu sei quando é necessário voltar a trabalhar em ti e quando devo descansar do meu trabalho. Quão diferente é a cruz, se tomada com uma visão humana ou com uma visão divina. 20 de novembro de 1909. Estando no meu estado habitual, assim que veio o meu doce Jesus, disse-me: filha minha, quem toma a cruz segundo a visão humana a encontra suja de lama e por isso mais pesada e amarga. Mas quem a toma segundo a visão divina a encontra cheia de luz, leve e doce. Uma vez que a visão humana carece de graça, de força e de luz. E por isso sente o impulso de dizer: porque aquele que me fez tal injustiça, porque este me causou este desgosto, essa calúnia. E assim a alma se enche de indignação, de ira, de desejo de vingança. E a cruz se enche de lama, obscurece-se, tornando-se pesada e amarga. Ao contrário, a visão divina é plena de graça, de força e de luz. E por isso não se sente o ímpeto de dizer: Senhor, por que me fizestes isto? Ao contrário, a alma se humilha, se resigna e a cruz se torna leve, trazendo-lhe luz e doçura. O primeiro trabalho nas almas é feito pelo amor no interior. Depois, ele se transborda para o exterior. A agonia de Jesus no Getsêmani, a paixão que o amor lhe fez sofrer. 25 de novembro de 1909. Encontrando-me no meu estado habitual, meditava sobre a agonia de Jesus no horto. Então ele apareceu por um instante e disse-me: filha minha, os homens nada fizeram além de atormentar a superfície da minha humanidade, mas o amor eterno trabalhou todo o meu interior. Assim, na minha agonia, não foram os homens, mas o amor eterno, o amor imenso, o amor incalculável, o amor escondido, que me abriu grandes feridas, que me transpassou com cravos ardentes, que me coroou com espinhos flamejantes, que me fez beber fel fervente. Assim, minha pobre humanidade, não podendo conter tantas espécies de martírios, ao mesmo tempo verteu torrentes de sangue. Retorceu-se e chegou a dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, o que não fez em nenhum outro momento da paixão. Portanto, tudo o que sofri ao longo da paixão, sofri ao mesmo tempo na agonia, mas de maneira mais intensa, mais dolorosa, mais íntima. De modo que o amor penetrou-me até a medula dos ossos, até as fibras mais profundas do coração, onde as criaturas jamais poderiam chegar. Mas o amor chega a tudo, nada pode resistir-lhe. Por isso, meu primeiro carrasco foi o amor. Eis porque, ao longo da minha paixão, não houve em mim sequer um olhar severo para aqueles que me atormentavam, por eu já ter dentro de mim um carrasco mais cruel, mais ativo, que era o amor. E onde os carrascos externos não chegavam ou alguma parte era poupada, o amor retomava seu trabalho.
e nada me poupava. E assim ocorre em todas as almas. O primeiro a trabalhar nelas é o amor. E quando o amor já trabalhou e as preencheu de si, o que se vê externamente de bom nelas não é senão o transbordamento do trabalho que o amor realizou em seu interior. Livro do Céu, volume 9, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.